Foi tudo tão rápido que eu nem vi. Rápido, sabe assim? Nem vi. Sempre no dia em que eu faço análise. Eu faço análise, sabe? Eu faço análise. Acabo de sair da análise. Jura que você vai usar a primeira pessoa aqui? Quero dizer, é mesmo necessário? Afinal, você nem faz análise. Então, como eu estava dizendo, tenho aquele dia marcado, tipo quarta-feira, toda quarta-feira. Não, no começo era toda quarta-feira, depois o analista e eu também. Enfim, a gente achou que não precisava ser toda quarta. Não precisava. Eu estava indo bem. As piores crises tinham passado. Você vai mesmo falar nisso? Pois bem, as crises. As piores, eu digo. Aquelas eram crises que, sinceramente, não gosto nem de me lembrar. Crises terríveis. Agora, não. A cada 15 dias e tudo certo. Mas, assim, sempre no dia da análise, nem no dia, já na semana da análise, quando entra a semana, por exemplo, domingo, aquela maldita música na cabeça. Nós temos mágicas para você, mesmo que a gente não tenha nem TV. Horrível, eu sei. E vem a segunda-feira. Não que eu me incomode com a segunda-feira, não é isso. Para mim, segunda é segunda. Só que na semana da análise eu fico assim, atento, sabe? Vai usar o eu, ele? Que truque barato! Isso é um truque muito barato, definitivamente. Atento. Mas não um atento qualquer. Um autoatento. Se é que isso existe, me ligo mais. Começo a pensar já na segunda-feira. Véspera da véspera. O que é que eu vou falar quando chegar lá? Nisso se resume em minha segunda e minha terça. Tenho que aproveitar o tempo. Tenho que aproveitar bem essa 1 hora. Coisa mais absurda, eu perco 2 dias pensando em aproveitar bem 1 hora. A dita hora da análise. O que é que eu vou dizer? Talvez eu tenha que falar sobre isso. Lá estou eu descendo a rua e pensando, falta pouco ser atropelado, esbarrar em alguém. Porque, pensa, pagar 1 hora numa análise é quase como se você pagasse uma puta. Pode ser. Acho que isso pode ficar bom. Acho que dá para aproveitar. Isso só me veio muito depois. Há uns 8 anos eu faço análise. E agora me ocorreu que é muito estressante fazer análise. É uma relação tensa. A gente quer resolver ali naquela 1 hora todos os problemas. E chega 1 hora e... nada. É tudo rápido, o coração acelera, desconcentração total, aquele relógio marcando e o pensamento sempre em ter um bom desempenho, ser o melhor naquela 1 hora. Pelo menos naquela 1 hora. Dizer coisas realmente importantes, não ficar espaçando o tempo, olhando nada. As palavras estão ali na sala, 2 pessoas e as palavras e o silêncio. Nenhum contato. Um é o profissional, o outro é o cara que pagou o profissional para resolver o problema dele naquela 1 hora. E o tempo vai passando. É quando vem as camadas. As camadas é que são elas, múltiplas consciências. Uma olha o espaço, aquele espaço silencioso. A mesma réstia de sol se houver sol. As texturas, os móveis que ouviram com bastante obediência tantos que estiveram ali, os livros na estante, todo ouvidos, como se nunca tivessem sido abertos, e a postura do profissional, total profissional. Enquanto isso, a outra consciência pensa, puxa, seria tão bom se ele estivesse de terno e espartilhos, as pernas peludas, um salto agulha e o ar sério anotando o que fosse preciso, pontuando o que fosse preciso, sério, profissional. E os espartilhos tão eficientes em demarcar nossa sanidade? Não, ele não usa espartilhos. E é como se usasse, para essa consciência. A outra ainda pensa atrás desse pensamento do espartilho. Por que você está pensando isso de espartilho?
Aí a presença assume o comando. O coração dispara muito acelerado, mas o gatilho do relógio é sempre mais rápido. A presença acha que precisa se pronunciar. Eu tenho medo, sabe? Digo isso voltando os olhos para ele, depois de muito ter evitado, e me convenço do que digo. O melhor é que ele também está convencido de que esse é um momento importante ali naquele momento. Esse é o momento máximo dessa 1 hora. Muito delicado. Ele não destrói nada. Um castelo de cartas enorme diante de nós. Nós olhamos entre as frestas. Eu vejo um rei. Talvez ele enxergue o Coringa. E gentilmente ele não diz: "Você quer falar sobre isso?" Não, ele somente olha. Olha como uma criança olha uma coisa que não pode tocar. Uma coisa que quer muito tocar. Um bicho dentro da jaula. Tipo aquele livro dos seus. Ele me olha assim e de repente, rapidamente, toda a narrativa do livro passa pela minha mente. E eu penso: sim, eu compreendo esse olhar. Você está querendo que eu fale sobre esse medo. Um medo enorme, um medo do que está nesse espaço infinito entre o antes e o depois dessa 1 hora. Como se esse espaço infinito fosse o que eu sou. E como se o que eu sou dissesse: seja. E eu simplesmente responderia: medo de não ser quem eu sou. A voz vindo lá dentro da boca fechada do bicho dentro da jaula para onde ele olha. De não ser tudo o que eu posso ser. Medo de gastar o meu tempo, de acabar tudo. E pronto, acabou. E eu não ser. Nisso a consciência concentrada nos móveis vai chegando perto da gente. Não olhe agora, jamais para o relógio. Jure, por favor, que você não fará isso. Não é aquilo de não sou nada, jamais serei nada. A consciência literária vem, entra em cena. Não posso deixar. Ele sutilmente avança o pé esquerdo minimamente 1 milímetro para dentro e inclina levemente, sutilmente, minimamente, o corpo para perto do bicho dentro da jaula para ler pelos olhos o que está dentro da boca e sai em palavras. E eu estrangulo a consciência literária. Eu quero que ela morra nesse momento em que o que está em jogo é a frase completa. Medo de não ser convincente para mim. Os meus gestos não serem. E tudo se desconstrói nesse exato momento, porque a 1 hora acabou. A gente se recompõe, veste a roupa imaginária dos atos automáticos. A alma volta lá para o fim do corpo, como se, enfim, e eu aqui, andando de volta. Com esse resto de consciência grudado nos meus pensamentos. Uma consciência narrativa dizendo: escreva sobre isso. Eu achei que você deveria escrever, mesmo, sobre isso. Embora nunca fique igual. Você muda tudo. Você tem mania de mudar tudo. Você nem faz análise. Estranho. Tudo tão rápido. Essa 1 hora. Penso isso segurando bem firme dentro da mão o momento exato, brilhante, um pedaço brilhante de eu sou dentro da minha mão. Aquela tristeza estranha me acompanhando devagar, junto comigo, bem devagar. Talvez eu pense: que foi que eu fiz ontem? E antes de ontem? O que foi? Tudo tão rápido. Preciso parar com isso. Não quero mais. Não quero mais essa 1 hora. Entro num cinema. Hoje as salas não são tão escuras assim. O filme começa. Tudo vai se acomodando. Eu vou deixando de ser. Tudo vai ficando melhor. Longe, bem longe. A luzinha mínima, sininho de eu sou, vai se apagando. Como se primeiro percorresse as linhas da minha mão e depois achasse ali uma entrada, direto pro coração.